Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve! Estamos começando mais um Umbanda, Consciência e Juventude. Então, vamos mentalizando Deus, os sagrados orixás, pedindo que eles nos amparem para essa hora que nós vamos ter, agradecendo a oportunidade de estar entrando nas vossas casas. Hoje, com o programa Faixas Vibratórias, o comportamento e o que esse comportamento, o que essa vibração pode causar nos seus resultados diretamente proporcional às faixas vibratórias que você está. Então hoje, eu junto com o Paul, com o Flávio, falaremos desse tema. Agradeço a todos vocês que estão entrando em contato com a gente pela página, pelo Facebook, inclusive a nossa página UCJ, Umbanda, Consciência e Juventude. Lá você pode dar a sua opinião, dar o seu parecer, conversar um pouco mais com a gente, tá certo? Nós tivemos aí, na semana passada, constelação sistêmica com o Paul. Talvez é um trabalho que mais expresse essas faixas vibratórias, porque fica muito claro na mente de cada um como que a gente está se relacionando com os nossos resultados, o que a gente está vibrando, quais são os pontos que a gente precisa melhorar. Tudo bom, Paul? Boa noite, pessoal, tudo bem? É uma satisfação estarmos aqui juntos com uma continuidade no nosso programa. Falando hoje de faixas vibratórias, nós vamos falar muito também de emoções, porque as emoções elas interferem, aí nos nossos comportamentos. Então esse programa hoje vai ser bem interessante. Salve, salve galera, aqui é Flávio Salazar, agradecendo mais uma vez essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês. E como diria o querido rei, são tantas emoções, O ser humano ele é um ser emocional e a gente precisa entender como as nossas emoções são importantes no processo de criar a nossa realidade e determinar a faixa que você está. Como eu sou o polemizador do programa, eu já vou começar fazendo uma pergunta aí, não vou direcionar nem pro Paul nem pro Franz, vou deixar em aberto, quem se habilitar que responda. Aí vai, para começar o programa com o pé direito. As suas emoções e as suas atitudes determinam a faixa que você está? Ou a faixa que você está determina as suas emoções e as suas atitudes? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, França? Realmente uma pergunta aí bem capciosa, mas eu acho que é um conjunto, Tanto a emoção determina a faixa com que você tá, tanto a faixa que você tá determina a emoção. No ponto que a emoção determinar a faixa é quando você tem um conjunto de pensamentos, uma forma de agir bem contínua, e isso determina a faixa com que você vai estar. Então, quando parte de você para o fora, determina a faixa que você está. Quando parte de fora para dentro, determina o como você está se relacionando com a faixa. Então, eu acho que é um conjunto de ações. E falando em emoção, não vou deixar
isso passar, esse momento passar. Agradeço a oportunidade aí, todos que acompanharam a gente aí pelo Face. Nós tivemos aí um fim de semana maravilhoso junto do Clã do Sol, um lugar onde o Flávio também participa, também faz o seu trabalho, e nos convidou aí para uma palestra maravilhosa, onde a gente pode ter esse contato com a natureza, com essa faixa vibratória natural, de paz, de muita consciência. Então agradeço a todo o pessoal do Clã do Sol, ao Kawak, que é um dos responsáveis, e essa tarde maravilhosa que o Plenitude pôde estar compartilhando com o Clã do Sol. Na verdade foi um grande reencontro, porque estamos fazendo o mesmo trabalho de formas diferentes, e na verdade nem são tão diferentes assim, né? Esse encontro de domingo serviu para provar que é tudo a mesma coisa. Todos estamos servindo a grande obra, aos desígnios de Deus Pai e Mãe. Então saiba que da parte do Clã do Sol foi um reencontro maravilhoso, e nos sentimos aí honrados de estar nessa mesma frente de trabalho. É como se nós fôssemos um exército, né? Um exército da luz, batalhões diferentes, mas servindo aí o mesmo propósito. Então da parte do Clã do Sol fica a gratidão extrema pela família Plenitude ter ido nos visitar, ter ido fazer essa vivência Umbanda à luz da nova era, e já estamos aí marcando um novo encontro para dar seguimento aí a essa união que imagino que só vai se fortalecer, vai soltar aí sementes, e dessas sementes vão nascer novas árvores, novos frutos, novos trabalhos, e acho que a ideia é essa. E essa união foi o exemplo do que a gente vai fazer hoje, né? De faixas vibratórias. Então são dois grupos fazendo um trabalho com pessoas diferentes, mas com o mesmo sentido, em uma mesma direção, que fazem com que em um caminho ou outro as histórias se cruzem e se somem. Isso é importante. Então todos os grupos, o que a gente quer dizer? Todos os grupos que você está inserido, seja o grupo de trabalho, o grupo espiritual, o grupo da família, o grupo dos amigos, tem uma semelhança, uma ressonância de faixas vibratórias, né? Que refletem diretamente, por exemplo, nas soluções ou nos problemas que cada um tem, né? Então, com relação ao Plenitude e o Clã do Sol, são trabalhos, eu particularmente já conheci o trabalho do Flavinho, porque ele talvez seja o Exu dessa união, porque ele transita nos dois mundos, né? Nos dois mundos, mundo Plenitude, mundo Clã do Sol, e já tive a oportunidade de conhecer o Kawak, o pessoal, e somar ideias, somar conceitos e acrescentar ferramentas. E os trabalhos da luz cada vez mais vão promover esses encontros, né? Encontros de tipos de trabalhos que, embora diferentes, são complementares e não estranhos um para o outro, né? Então, agradeço muito essa oportunidade de vivenciar essa faixa, essa onda vibratória que vivenciamos aí no domingo. E isso é o nosso assunto, né? Quais são as ondas vibratórias que você, aí, irmão que está em casa, escutando nosso programa, qual que é a onda vibratória? Como que está a sua onda vibratória da prosperidade? Como que está a sua onda vibratória da saúde? Como está a sua onda vibratória dos amigos? Então, a gente vai para um breve intervalo, para que no próximo bloco a gente comece a discorrer isso, no sentido de esclarecer, de conscientizar cada um de vocês. Até mais. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista
Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Voltamos aí para o nosso programa Umbanda Consciência e Juventude, hoje com o tema faixas vibratórias, quais são os resultados de pensamentos, de atitudes, da faixa vibratória que você se encontra no seu dia a dia. Bom, você pode falar um pouco mais sobre as faixas vibratórias? Você acha nesse conceito de faixa vibratória está diretamente relacionado com o seu resultado? Você acha que você consegue realmente ter essa vivência dentro de uma constelação, por exemplo, sistêmica? Dentro do coach você consegue descobrir esse valor, você consegue desvendar e fazer uma transmutação de faixa vibratória com relação ao resultado, com relação ao comportamento? Então, para nós refletirmos um pouco sobre esse assunto, vamos entender como que isso acontece no dia a dia, não é? Então, nós estamos no nosso dia a dia sujeitos a eventos externos, né? Coisas que vão acontecendo, que não dependem necessariamente da nossa vontade imediata, né? E essas coisas que vão acontecendo, elas interferem na maneira como nós pensamos e como nós nos sentimos. Então, imaginando como se fosse um rio, né, que está fluindo aí, o nosso dia como um rio que flui, ora ele encontra uma pedra, ora tem um tronco, depois tem uma curva, pode ter uma queda d'água, e assim nós vamos caminhando, né, recebendo aí influências do dia a dia. Essas influências, elas interferem nos nossos pensamentos, em primeiro lugar, né? Nós captamos o mundo, percebemos o mundo através da nossa mente e recebemos aí essas influências, né? Que por sua vez nos levam a ter emoções, sentimentos a respeito daquilo que está acontecendo e que muitas vezes são manifestados também na forma de crenças, né? O que eu acredito sobre isso que me acontece. Eu acredito que é bom, acredito que é ruim, acredito que me ajuda, acredito que me atrapalha, acredito que eu mereço ou que eu não mereço, e assim por diante. Então, isso tudo faz com que eu comece a ter uma vibração minha, né, em relação ao que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito. E essa vibração que cada um de nós vai ter, né, no decorrer do dia, como esse rio que está fluindo, né, começa a vibrar, né, como se fosse assim a intensidade da corrente da água, né, se está mais forte ou se está mais fraca, né, então se está mais turbulenta, se tem mais ar, né, e mais onda ou menos. Então isso tudo começa a interferir e eu começo a vibrar também numa onda, não é? Que por sua vez vai atrair e vai funcionar como um identificador de novos eventos que vão acontecer. Esses novos eventos, então, vão ser um reflexo já, em parte, daquilo que eu estou vibrando. Então, e assim vai continuando, né? Num ciclo, como se uma coisa levasse a outra, que vai levando a outra, e eu sou, vamos dizer assim, levado a ter todo esse conjunto de resultados na minha vida, não é? Os resultados são consequência disso, né? Só para dar um exemplo mais prático, se uma pessoa sai de casa irritada, nervosa, é provável que ela, né, vá
promover mais irritação e mais nervosismo por onde ela passar, porque a forma como ela se comunica, como ela fala, como ela se gesticula e os movimentos dela vão estar vibrando nessa irritação, né, por exemplo, e vai atrair mais disso, e assim vai caminhando. Então, nós colhemos os resultados em função disso. Quando nós tomamos consciência de como nós estamos pensando, como estão os nossos sentimentos, quais os comportamentos decorrentes disso, o que essa consciência pode ser porque a pessoa parou e fez uma meditação, por exemplo, para observar como é que ela está, ou através de um trabalho de coaching, ou através de um trabalho de constelação sistêmica, ou através de tantos outros trabalhos, né, que podem ser feitos para a pessoa ter essa ampliação de consciência. Quando isso acontece, ela muda automaticamente a sua faixa vibratória. Ela muda automaticamente a sua maneira de estar no mundo e, portanto, ela passa a observar, a perceber o mundo de outra forma e a atuar nele de outra forma, colhendo outros resultados. Então, é muito simples se formos pensar dessa forma, né? Acredito que eu respondi isso. Não respondi, Franz? Com certeza, e agora já... E isso tudo, baseado nisso tudo que o Paul falou, Flávio, a gente começa a pensar aí numa ciência exata chamada física quântica. Muito bem. O senhor não gosta de falar, eu percebo que o senhor nem tem empatia, né? Aliás, nós temos bastante reflexo, inclusive se você pensar, querido ouvinte, a Umbanda é a física quântica aplicada. A Umbanda é um grande laboratório de física quântica acessível aí a todas as pessoas. É um lugar onde você vai aprender física quântica com quem sabe mais. É um lugar onde você vai ensinar física quântica para quem sabe menos e um lugar onde ninguém será rejeitado. Exatamente. Aí o caboclo das 7 físicas. Brincadeiras à parte. Flávio, essa é uma vivência que você está podendo desenvolver um projeto, né? A gente está desenvolvendo em paralelo algumas coisas, mas me explica um pouco, em termos práticos, como que você se posiciona numa faixa vibratória quando você é atraído ou quando você se liga a essa faixa, né? Então, qual é a diferença? Você é atraído a essa faixa ou você gera uma força que te leva a ela, né? Eu rebati a pergunta. Bom, podem ser as duas coisas, ou uma coisa separada da outra ou as duas simultâneas, porque cada caso é um caso e a criação de Deus Pai e Mãe, ela é infinita em suas possibilidades. Então, não dá para se generalizar. Cada caso é um caso e a pessoa ela pode ser atraída para aquela faixa vibratória a partir do momento que exista dentro dela uma ressonância com aquilo que está sendo emanado em determinada faixa. Ou seja, tudo aquilo que acontece na sua vida, meu querido ouvinte, é porque de alguma forma você quis que isso acontecesse. Como a maioria de vocês sabem, a nossa mente ela opera em níveis, sendo que só um é consciente. Então, em algum nível do seu inconsciente ou do seu subconsciente, você estava querendo que aquela situação acontecesse para que você experienciasse, tivesse vivência a partir daquela informação. Que informação é essa? É o sentimento. É o sentimento que aquela determinada faixa vai lhe proporcionar. Não importa quantas vezes o pai fale para o filho, não coloque o dedo na tomada porque você vai se machucar. Se o espírito daquele ser
for um espírito que precise das vivências para assimilar uma informação, ele mais cedo ou mais tarde ele vai enfiar o dedo na tomada. Ou seja, isso não é inerente a todo espírito? Vamos pôr assim uma situação prática de Umbanda. Eu conheço muitos casos, uma vivência assim. A pessoa entra na religião sempre pela dor. E ela entrou na Umbanda e começou a vivenciar a Umbanda na prática, ou seja, em algum momento da vida dela, ela fala assim, não, eu vou manifestar o espírito para a prática da caridade. E inconsciente ou consciente para alguns, ela espera um retorno. Então, eu estou fazendo bem, vamos pôr assim, estou fazendo bem, estou ali fazendo a caridade, né? E quero um retorno igual, né? Tudo que é aquilo que eu julgo. E muitas vezes eu vejo muitos filhos de Umbanda não tendo um retorno proporcional. Será que não estão tendo retorno proporcional? Eu tenho minhas dúvidas, irmão Francis, porque o campo eletromagnético do universo ele é perfeito. Então, se não está voltando, é porque você não está enviando. E a prova disso é a própria Umbanda em si. Infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque a Umbanda sendo uma forma de expandir a consciência, se a consciência das pessoas estivesse sendo expandida, não haveriam aí as guerras de velas pretas. Ou seja, se não está retornando para você, meu querido irmão umbandista, talvez você não esteja enviando de forma correta. Lembre-se, o nome da sua doutrina, Umbanda, a banda do nós somos todos irmãos. Fazendo uma referência do começo do programa, se um grupo umbandista, que nem é o UCJ, consegue trabalhar lado a lado com um grupo xamanista, que é o Clã do Sol, são dois idiomas diferentes, eles conseguem se comunicar, por que então as pessoas que falam a mesma língua muitas vezes não conseguem se comunicar? Talvez estejam em faixas vibratórias diferentes? O que você acha disso, irmão Francis? Com certeza, né? Toda a casa, todo o centro, ele tem algumas realidades, né? Tem as realidades para baixo e tem as realidades para cima. Então, cada casa se posiciona em uma realidade. Então, e aí, eu vou lhe dar mais um outro exemplo. A Umbanda uma das definições é a mediação de espíritos iluminados para a prática da caridade. A definição maravilhosa, positiva. Você, meu querido irmão, só querendo fazer a caridade, tente atender na sua casa, sem os assentamentos necessários. Tente fazer isso, meu querido irmão, para você ver em qual faixa vibratória você vai se colocar e colocar a sua casa. E talvez hoje eu repenso um pouco essa frase, né? Eu repenso no tipo manifestação do espírito para a prática da consciência. Seria mais legítimo, né? Porque a caridade, muita gente entra no centro de Umbanda, né? Querendo a caridade como um balcão de troca, né? Então eu estou com um problema, geralmente é financeiro e de amor, que é onde dói mais, porque são problemas inerentes à nossa realidade terra hoje, né? O financeiro machuca e a solidão, o amor machuca, o amor humano machuca, né? Então a posse. Então eu repenso um pouco essa frase, né? A prática do espírito para a consciência. Por quê? Porque fazer caridade não é você pôr no branco que você faz caridade. Você pode, muitas vezes vem um irmão uma vez, não, que eu preciso fazer caridade e tal, eu falo, você ajuda velhinhos a atravessar a rua? É uma caridade. Como que está a sua relação com a sua família, né? Isso é um indicador de uma pessoa que não está consciente da faixa vibratória que ela está. É
muito importante você estar consciente da faixa vibratória que você está e para onde você quer ir. Isso é muito importante, até para você perceber as nuances dessa faixa vibratória. Por exemplo, nós, seres encarnados, estamos numa faixa vibratória reativa. E nós temos que aprender a lidar com isso, senão vamos sofrer os efeitos da reatividade, que é uma característica dessa faixa vibratória que nós estamos. Por exemplo, um exemplo de reatividade dessa faixa vibratória, você, irmão umbandista, é aquele ponto riscado. Então, o ponto riscado, ele é um símbolo, é um signo, com certeza, de uma força ativa na natureza. Então, é como se eu colocasse ali, por pontos, alguma informação, uma escrita. Só que como que essa escrita é ativada? Através da pemba? Não, através da intenção, através da forma pensamento. Então não adianta eu incorporar o próprio caboclo das 7 encruzilhadas, saber todos os pontos que ele risca e na hora da minha intenção, aquilo para mim não é uma verdade. Então eu manifesto a caridade dentro do terreno, mas dentro da minha casa não. Então, eu manifesto a caridade através do incorporação do caboclo, mas a minha mente está pensando em outra coisa, no retorno que isso dá. Isso é reatividade pura. Exatamente, é o mesmo exemplo que o irmão Paul falou. Se você sai da sua casa com raiva, nervoso, você vai... Qual que é a reatividade desse processo? Você vai atrair pessoas raivosas e nervosas para o seu dia a dia. A mesma coisa no trabalho mediúnico. Se não é um trabalho mediúnico honesto, ao longo da sua caminhada você vai começar a trazer para perto consciências não muito honestas, e isso vai fazer o seu trabalho espiritual descer algumas faixas de frequência. Vamos pensar nessa questão do honesto, às vezes, como um propósito, não é? Não o propósito declarado, porque às vezes a gente declara um propósito que pode não ser realmente o seu propósito, né? Mas aquele que é seu, que está no seu íntimo, né? Qual é esse propósito? Então esse propósito ele começa a definir uma faixa vibratória, não é? O propósito do seu dia, o propósito de uma atividade, o propósito de um trabalho em Umbanda, não é? Quando nós falamos que um trabalho de Umbanda pôde se combinar a um trabalho xamânico, é porque tem uma união de propósitos, né? Tem propósitos que são semelhantes, então vibram na mesma faixa e concorrem, né? Quer dizer, se ajudam para um mesmo resultado. Muito bom, pô. E é muito importante as pessoas entenderem, elas precisam não só entender, mas sentir a faixa vibratória em que elas estão, as características dessa faixa vibratória, porque sabendo disso vocês vão identificar o melhor caminho para elevarem a sua frequência para uma faixa superior. Porque no fundo, é isso que o nosso divino Criador do céu e da terra, nosso Deus Pai e Mãe, Olorum, ou o grande arquiteto do universo, espera de nós, que nós continuemos a nossa evolução exponencial, ininterrupta, sempre galgando faixas vibracionais superiores até que um dia estaremos em ressonância com a grande consciência universal, o grande mistério. Ficamos por aqui nesse bloco, retornamos no próximo bloco com mais Umbanda, Consciência e Juventude e faixas vibratórias. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude,
com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. É isso aí, voltamos aí com o nosso terceiro bloco, Umbanda, Consciência e Juventude. E muita consciência de faixa vibratória, né? Quando a gente fala no âmbito espiritual, né, nos pontos dos nossos guias, Exus, caboclos, pretos velhos, é muito comum o médium virar e falar assim: não, esse espírito que se manifestou, que estava ao meu lado, que eu intitulo como obsessor, sofredor, estava numa faixa vibratória negativa. E aí a consciência: não, você estava numa faixa vibratória negativa. Para de apontar o fora como responsabilidade. Ele estava na dele, né? Ele estava na dele e viu você lá moscando numa faixa que de repente você não deveria estar, que você desceu. Então ele se afiniza porque você o procurou, não o diferente. Não é ele que vem até você. Um espírito, e assim, gente, para ficar muito claro, um espírito obsessor, ele não consegue subir porque ele é muito denso. Nós estamos falando de peso. Então, quando fala assim, não, é um espírito pesado, o espírito pesado está numa faixa vibratória mais pesada. E ponto final. Sim. Agora, detalhe, queridos irmãos, ele não consegue subir por força própria. Ele pode ser invocado magisticamente para uma faixa superior, por uma pessoa habilitada que tem os conhecimentos para realizar algum tipo de serviço. Isso é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa, isso é magia e mesmo assim, ele só entra em contato com como o pai Rubens falava, só entra em contato com o contribuinte se o contribuinte tiver abertura. Se o cara tiver abertura, ou seja, tem essa faixa aqui? Tem, então eu vou entrar. Então, gente, o obsessor, o espírito obsessor, o espírito sofredor, os espíritos de baixa vibração, eles se afinizam com você, porque você está numa vibração baixa. E porque você está numa vibração baixa, você causa uma reatividade no seu corpo físico, gerando talvez uma doença, no seu corpo emocional, gerando um padrão doentio de emoções, na sua família, gerando uma desavença, na sua prosperidade, gerando falta de recurso. Então, é muito importante que você tenha essa consciência. Então, aquele famoso orai e vigiai serve para todas as religiões. Todas as religiões. Aquilo é atemporal, universal e cétuplo com relação às religiões. Então, ore e vigie. Não é para você ficar rezando 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria 100% do tempo, não. É para que você tenha ciência da ação do seu pensamento. Orar, ação. Então, dirigir o seu pensamento a faixas vibratórias, a vibrações melhores.
porque é você que desce até os caras, e não os caras que sobem até você. E mesmo quando eles são invocados para subir até você, se você não tem abertura. Vamos entender um pouquinho isso, né? Sob um ponto de vista prático. Né? O que é essa abertura? Como que você dá essa abertura? Ou como que uma pessoa dá uma abertura dessas? Né? O que acontece? Então vamos pensar em alguns padrões comuns, né? do dia a dia das pessoas. Então uma pessoa que está revoltada com uma situação. Eu não aceito isso não é certo, isso está errado. Como que essa pessoa pode ter feito uma coisa dessas? Como que isso pode ter acontecido? Eu não aceito, isso não pode ser, isso não está certo para a minha vida. Né? Então esse pode ser um primeiro padrão de revolta, de não aceitação. Não é? Ou um padrão assim, não, aquela pessoa fez isso, então eu vou dar o troco, eu vou me vingar, eu vou mostrar para ela que isso não é assim, eu vou colocar ela numa situação ruim para que ela perceba. Veja bem, eu não estou falando que você não pode se defender ou apontar né, o seu parecer. Eu estou falando de emoções, a emoção que você carrega, de revide, né, de raiva. Você usou palavras aí que a gente escuta muito no processo de transporte, né? Você usou palavras aí que os próprios obsessores usam. Muitos, né? Então, acho que quase que a maioria dos transportes são feitos com esse linguajar, né? Ou uma pessoa que diz assim, não, a vida é assim mesmo, eu tô muito triste, nada vai dar certo mesmo pra mim, e não, é um sofrimento, eu tenho que carregar essa cruz, e fica naquele papel de achar que é um resultado kármico e que ela tem que sofrer. Então isso também, né, tá, né, deixando a pessoa num padrão negativo. Quer ver um outro exemplo? Quando nós estamos no papel de vítima, é muito parecido com esse anterior, né? Ai, nada dá certo pra mim, e coitadinho de mim, olha só o que eu passei, que problema horrível que me aconteceu. Não estou dizendo que o problema não pode ser horrível, pode ser que a pessoa realmente esteja passando por um problema horrível. O que eu estou falando é que muitas vezes a pessoa entra nesse papel de vítima e não solta nunca mais. Fica naquilo, às vezes semanas, meses, pode ficar anos naquele papel de vítima, né? Se vitimizando, sendo coitadinho. Quer dizer, isso já me remete a mais um outro padrão, né? Onde eu não sou responsável pela minha vida, né? Então, olha só, ele que é culpado, ela que é culpada, porque meu chefe aqui me deixa assim, porque o meu pai, minha mãe, o papagaio, o cachorro, não, porque o governo, porque o mundo, porque olha o tempo, e aí começa a achar culpa fora de si, né, para todas as suas desgraças, né, e fica eternamente culpando, né, aquelas pessoas fora, não assume, não toma a rédea para si, não fala, não, peraí, eu preciso mudar minha vida, né. Então eu citei aqui alguns exemplos que me ocorreram agora, só para que nós possamos começar a ter mais consciência, né? Cada um faz a sua revisão, né? Para perceber aonde que se afiniza eventualmente ou constantemente com padrões que os irmãos acabaram de comentar, que vão atrair esse nível, né, de vibração que não te ajuda, que definitivamente não te ajuda, né? Que vai, vamos dizer assim, formando uma roda, né? E uma coisa vai alimentando a outra, vai atraindo negatividade, que vai alimentando negatividade e não sai disso, né? E você vê que, por exemplo, dentro da Umbanda, você tem um símbolo de superação de negativismo, um símbolo dos mais sábios dentro da Umbanda, que é o Preto Velho. Por que o Preto Velho gosta de ser chamado de Preto Velho? Preto e velho. E toda vez que ele se manifesta, o seu nome simbólico é de escravo. Veja, então é um espírito que
que em algum instante se afinizou, porque as faixas de Umbanda, as correntes que se manifestam na Umbanda são simbólicas em homenagem a povos. Então o preto velho é homenagem ao povo preto, escravo, que passou por aquelas aprovações horríveis de escravidão, de tortura, e que superou isso para que a sua vivência pudesse mostrar aí uma consciência, né? Uma consciência, uma fortitude maior. Então, imagina se o preto velho ficasse ali falando: ai, coitado de mim, eu fui preto, eu fui velho, eu apanhei, eu fui punido. Ele não conseguiria a sua evolução. Com certeza. E eu ouso dizer que o arquétipo do preto velho é a melhor forma de explicar, de experienciar um dos grandes ensinamentos que o nosso querido Mestre Jesus falou. Depois que baterem na sua face direita, você oferece à esquerda. E ao fazer isso, aí, recapitulando um pouco o que o nosso irmão Paul falou, quando você se coloca na posição de vítima, ou quando você experiencia o sentimento de raiva, a vontade de retaliação, você está se sintonizando a faixas vibratórias não muito interessantes. Voltando aí, vamos tentar enxergar o ser humano como um grande rádio. E você tem o livre-arbítrio sobre o seu botão sintonizador. Você utiliza desse livre-arbítrio através das suas emoções, dos seus pensamentos, para se sintonizar a faixas de frequência. Então, voltando ao exemplo que o irmão Franz falou, quando um obsessor se conecta a você, foi porque você se sintonizou à rádio dele. Se você estiver, por exemplo, surfando entre as rádios da FM, você não vai se sintonizar numa rádio AM, porque você vai estar em uma outra oitava vibracional. E aí, se tiver algum irmãozinho radialista que trabalha numa rádio AM, foi só um exemplo, as rádios AM são maravilhosas, foi só um exemplo para ilustrar a qualidade na onda. Uma rádio AM, você percebe que o áudio é granulado, ele não é tão claro que nem a FM, que é uma frequência mais elevada. Nós somos da mesma forma. Então, trazendo isso para o exemplo do arquétipo do preto velho, imagina se o arquétipo do preto velho fosse se sentir penalizado, fosse se sentir revoltado, com cada chicotada que ele levou, ele estaria sintonizando o rádio dele a frequências, eu ouso até dizer, nefastas. E não é isso que acontece, não é isso que eles vêm nos ensinar, até porque quem já teve aí a oportunidade de entrar no campo eletromagnético de um preto velho, sabe que é algo assim inexplicável. Eles são seres de altíssima consciência, vibração elevada, o que mostra que eles estão sintonizados aí a rádios elevadíssimas. E pegam todas essas vivências e transformam em sabedoria. Então, uma das formas importantes e muito efetivas para que você possa se sintonizar cada vez mais com faixas vibratórias positivas é colher essa vivência que gerou um conhecimento, para que esse conhecimento vire um instrumento da sabedoria. Então, você vivencia algum tipo de dor, a dor, ela está aí para um aprendizado maior. É claro que é escolha nossa aprender com a dor, aprender com o amor, né? E me parece que nesse plano que nós estamos, nesse projeto Terra, a dor ainda é o mais fácil
de aprender, né? E por incrível que pareça, alguns podem falar, nossa, mas o cara tá louco. Não, é verdade. Se a gente achasse que o amor era mais fácil, não haveriam tantas guerras, não haveriam tanta matança, não haveria tanta inveja, não haveria tanto duelo de vela preta, né? Então... Exatamente, e aí fica o desafio para você, meu querido ouvinte, porque isso que o Franz falou, das pessoas se sintonizarem com a dor, é porque quando elas ganharam o rádio de presente, não avisaram para ela que ela tem um botãozinho no rádio que muda do AM pro FM. Só que esse botão está lá, aí você precisa ter a coragem de virar esse botão e ver o que acontece. E aí é isso que a gente vem fazendo aí com os nossos programas, vem fazendo com as nossas consciências. Então espero que para você fique muito claro que você precisa conscientizar do seu ser e aprender com todas as vivências. Não existe nada de errado na criação. Não existe um Deus punidor. Não existe alguém contra você. Você é o seu maior amigo, você é o seu Deus e você é o seu maior inimigo, se você quer. Então, ficamos aí com essa reflexão, com esse pensamento e para que você consiga identificar, talvez, qual é a faixa vibratória que você está sintonizado e quais as vivências que você pode transformar em consciência para ter resultados melhores, para ter outros tipos de vivências menos dolorosas. Até o próximo bloco. Axé. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Estamos de volta no nosso último bloco do nosso programa Umbanda, Consciência e Juventude, falando sobre faixas vibratórias, né? A boa notícia é justamente essa, né? Que nós podemos mudar de faixa vibratória, nós podemos determinar a faixa vibratória que queremos, né? Nós podemos mudar e escolher os nossos pensamentos. Nós podemos mudar e escolher as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós podemos mudar e escolher os nossos comportamentos e, através disso, nós podemos alcançar os resultados que nós queremos para a nossa vida. Resultados diferentes desses que estamos alcançando até agora, se for o caso. Não é? Então, essa é a boa notícia. Não é? Então, através dessa conscientização, nós começamos a entender o impacto, né, energético, vibracional, quântico de toda essa energia, né, que é movimentada através de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Não é? Então, eu passo agora a palavra para o Flávio para fazer também as considerações finais dele. Então, meus queridos irmãos, fica claro que nós somos uma grande antena emissora e sintonizadora de sinais, e esses sinais vão determinar a faixa de frequência que nós estamos. Gostaria de sugerir a vocês que todos os dias de manhã, quando acordarem, intencionem, determinem, perguntem para vocês mesmos:
qual rádio eu gostaria de me sintonizar no dia de hoje? Respondendo essa pergunta, passem para a segunda. O que eu preciso fazer? Quantas giradas no meu botão sintonizador eu vou precisar dar para conseguir sintonizar nessa rádio? Ou seja, o que eu vou ter que mudar nos meus padrões, nas minhas emoções, nas minhas atitudes para chegar na faixa que eu quero para o dia de hoje? Fica aí esse convite para que vocês realizem essa prática e eu espero do fundo do meu coração que vocês sempre sintonizem vossas rádios às frequências mais elevadas possível. E uma das ajudas para sintonizar a rádio nas frequências elevadas, o Instituto Plenitude oferece, que é dia 20, Chama Violeta com Flávio Salazar. É uma chama sob a luz do poderoso Mestre Saint Germain e ajuda, né? Uma ferramenta que ajuda, né, Flavinho? Sem dúvida, é uma ferramenta que transmuta padrões vibracionais, te tira da zona de conforto, consequentemente eleva o seu padrão, a faixa que você está e permita que você dê um passo aí, mais um passo dos muitos que nós temos que dar rumo à nossa maestria, rumo ao nosso poder co-criador. Detalhe, gente, esse é um curso que ele é transmitido através de um processo iniciático e o pré-requisito é que você já seja reikiano nível 1. Ou seja, para fazer o curso da Chama Violeta precisa ser reikiano, pois é através do canal do Reiki que eu vou sintonizar vocês a Chama Violeta. Então precisa ter esse canal aberto para que possa fazer o curso. Você ainda não é reikiano nível 1, mande um e-mail aí para o Instituto Social e Cultural Plenitude dizendo eu quero fazer o Reiki nível 1. Por que isso? Porque nós já encerramos o nível 1 para esse ano, mas se houver a procura, nada impede a gente de montar uma nova turma. Então, você que ainda não é reikiano e quer se tornar o portador dessa chave canalizadora, mande o seu e-mail. E fora isso, para que você entenda como que está a sintonia no seu ambiente, dia 20, também a partir das 13h30, 1h30 da tarde, o Paul estará ministrando aí constelação na forma aplicada. Então ali você consegue ver as sintonias, né, Paul? Como que tá os seus ambientes, como que tá os seus sistemas, né? Constelação sistêmica. Nós vamos conduzir aí uma constelação sistêmica, né? Temos já as pessoas que vão ser consteladas e você poderá assistir a esse processo e participar dele como um elemento de representação desse sistema, né? E perceber como que essas faixas vibratórias interagem sistemicamente nos relacionamentos entre as pessoas. Isso aí, então, isso tudo é dia 20, Chama Violeta com Flávio Salazar dia 20, Constelação Sistêmica com Paul Semer dia 20. Lembrando que essa sexta, por conta do feriado prolongado, não estaremos trabalhando fisicamente, mas espiritualmente os guias nunca param, eles são constantes. Então você que gostaria de receber aí um passe energético em sua residência, acenda uma vela branca, então, coloque a sua intenção aí de cura, de harmonização, que com certeza os caboclos vão estar aí com você nessa sexta-feira. Aqui no Plenitude estaremos fechados. Voltamos na terça-feira às 20 horas com desenvolvimento mediúnico. Aqueles que quiserem mais informações, entrem na nossa página, o CJ, Umbanda Consciência e Juventude. E falando de desenvolvimento, nós desenvolvemos aqui uma ferramenta para o desenvolvimento integrado. Chama Desenvolvimento Universal Integrado. Então, nesse desenvolvimento é um curso modular onde você vai ter o curso de sacerdócio de Umbanda. Vai ter aí as ferramentas de Umbanda, quanto a sua história, quanto a sua estrutura ritualística, quanto
a sua estrutura energética e comportamental. Teológica também. E teológica. Teremos também dentro do módulo de desenvolvimento integrado o módulo de comunicação eficiente, PNL, onde teremos o Paul como ministrante. O Flavinho vai estar dando o Reiki 1, 2 e 3. Nós teremos magia divina dentro desse módulo e a intenção é criar um conceito unindo várias ferramentas para que você possa se tornar um trabalhador da luz sob o ponto de vista de muitas vertentes, não só da Umbanda, da teologia de Umbanda, não só do sacerdócio, mas também do como se comunicar com a pessoa que está na sua frente, com o seu mundo, como captar e canalizar a energia Reiki e como desencadear ações divinas através da magia divina. Isso tudo dentro do módulo integrado que pensamos aí para todos vocês. Então é uma novidade aí que nós vamos estar trazendo para vocês a partir do mês de julho. Então convocaremos vocês para palestras, para que você entenda um pouco do nosso método, para que você possa também ter uma nova perspectiva, uma perspectiva mais universal das ferramentas, das tecnologias que a espiritualidade vem trazendo para nós e de forma consciente para que a gente possa aplicar em nossas vidas. Então fica aí o convite. Muito obrigado a todos vocês por esses programas maravilhosos. Quarta-feira que vem voltaremos com o assunto de faixas vibratórias e os relacionamentos. Como que anda o relacionamento com os seus pais? Como que anda o relacionamento com o seu cônjuge? Então, fiquem aí ligados, não percam o próximo programa e axé! Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.